E para o pessoal que está assistindo o primeiro episódio, é importante deles assistirem todos, porque a gente vai criar uma linha de raciocínio aqui com começo, meio e fim. Né? Então, vamos começar pelo início aí, definindo o que seria um transtorno mental. Transtorno mental é uma condição em que a pessoa ela apresenta alguma alteração do comportamento, do humor, ou alguma alteração ali de como que aquele cérebro foi desenvolvido. E com essas alterações, seja do pensamento, seja do humor, seja do comportamento, esse paciente ele começa a apresentar disfuncionalidade na vida dele. Ou seja, ele não consegue ter a mesma produtividade no trabalho, ou ele não consegue socializar como antes, e isso produz sofrimento. Então, essas alterações das funções psíquicas, elas geram tanto disfunção na vida do indivíduo, quanto sofrimento psíquico. Essa é a definição do transtorno mental. E até interessante, Eslin, a gente frisar por que a gente usa essa palavra, né, transtorno, em vez de doença. Por que a gente fala que doença mental não existe, né? Porque doença, a gente dá esse nome quando a gente sabe toda a fisiopatologia para aquela doença existir. Então, por exemplo, diabetes, né? Que você estudou muito durante seu mestrado. Diabetes, a gente sabe o porquê que ocorre, né? Quais hormônios estão envolvidos, da resistência à insulina, da disfunção pancreática. A gente sabe o começo, o meio e o fim. A gente sabe a história toda do diabetes. Agora, de uma depressão, por exemplo, a gente não consegue saber. Lógico que a gente tem inúmeras hipóteses, mas a gente sabe que esses transtornos, eles são complexos e têm causas biológicas, psicológicas, sociais, inclusive culturais. Então, a gente chama transtorno porque a gente não consegue identificar ali um patógeno ou uma causa para aquilo estar ocorrendo, né? E além disso tudo, eu acredito que doente mental acabou ficando pejorativo de alguma maneira, né? Por isso que o termo certo é transtorno mental ou transtorno psiquiátrico, que seria um mesmo nome para essas mesmas condições. Tem uma parte significativa do pessoal, infelizmente ainda hoje em dia, acho que por falta de acesso a conteúdo embora tenha muito conteúdo, mas a gente precisa lembrar que a gente vive numa bolha, né? Mesmo sendo uma bolha grande hoje da saúde mental, ainda é uma bolha que enxerga o diagnóstico em transtorno mental como uma sentença de baixa qualidade de vida. A pessoa entende que uma vez que ela tenha recebido um diagnóstico, ela está sentenciada a, pelo resto da vida dela, ter uma baixa qualidade de vida. Hoje, o que você teria a dizer para essa pessoa que talvez esteja ouvindo aqui? A verdade é inversa, né? Porque quanto antes essa pessoa tem o diagnóstico, a maior possibilidade dela ter uma vida funcional e ter uma melhora do bem-estar. Então, quando a gente fala de um diagnóstico precoce, ou seja, um diagnóstico no início da doença, a gente está falando que esse paciente, ele possibilita que esse paciente tenha um melhor prognóstico. Então, algumas doenças, por exemplo, como esquizofrenia, como transtorno esquizoafetivo, até mesmo transtorno bipolar, são transtornos que, se o paciente tem inúmeros surtos até ele ter o diagnóstico, até ele ter acesso ao tratamento, esse paciente apresenta uma deterioração neuronal, ele apresenta uma perda cognitiva que muitas vezes é irreversível. Dentro da esquizofrenia, por exemplo. Então, se esse paciente tem acesso ao psiquiatra, ao psicólogo, a um diagnóstico aos 18, no primeiro surto, ele tem uma chance de ter uma vida normal, funcional. Então, é o inverso disso, né? Quanto antes a gente faz o diagnóstico, que bom que existe essa possibilidade de fazer o diagnóstico para as pessoas terem a vida delas, apesar de terem um transtorno. Então, muitos pacientes que estão já estáveis ali, ou com a medicação, ou com a psicoterapia, ele sequer lembra que ele tem um diagnóstico, porque eles vivem como se não tivesse, né? Então, é o inverso isso, né? A gente buscar o diagnóstico para a gente ter mais bem-estar, mais qualidade de vida. Isso também serve para outros transtornos, né? Por exemplo, a gente sabe que, com base nos estudos de acompanhamento, de coorte e epidemiológicos, que o pico de abertura de quadros de humor, principalmente no final da adolescência e início da idade adulta, né? Se a pessoa ela tem um diagnóstico e um tratamento correto nessa altura, provavelmente o cérebro dela vai ter menos tempo naquela condição patológica e com aquele comportamento e aquelas cognições distorcidas para fixar aqueles novos padrões de conectividade sináptica e, portanto,
a intervenção vai ser muito mais eficiente. Não cristaliza, né? Exatamente. É muito diferente se a gente pega um jovem no primeiro episódio depressivo aos 21 anos e um adulto com uma depressão recorrente com 50 anos. Exato. E aí tem um detalhe, Eslin, que se a gente pega, por exemplo, um homem de 50 anos que quando era jovem era outra cultura, às vezes uma cultura até marcada mais pelo machismo, onde homem não chora, homem não pede ajuda, homem tem que ser forte, provedor. Então, essa pessoa não procurou ajuda. Aos 50 anos, dificilmente ele vai ter só depressão. Às vezes, muitas vezes, ele piorou o problema dele, porque aí ele se tornou etilista. Então, ele começou a beber para ele conseguir lidar ali com o sofrimento, ou outro tipo de vício, outro tipo de dependência. Ou até mesmo uma vida em que ele se arrastou ali, não conseguiu construir um relacionamento, não conseguiu construir um patrimônio, por conta da falta do acesso ou da falta do diagnóstico. Coisas do dia a dia que, tem que segurar, isso daí também... Achar que isso é o suficiente para procurar psiquiatra é demais, mas também, aqui você já passou... Qual que é o nível ali que a pessoa tem que ir? Esse limite não é um limite tão concreto assim, né? É uma linha tênue ali do que é o sofrimento normal, do que é o sofrimento patológico. O que é uma ansiedade normal esperada, o que é uma ansiedade patológica. Isso é difícil mesmo da pessoa ali que está sofrendo com aquele problema perceber. Mas o que eu tenho percebido, assim, Eslin? As pessoas, elas estão buscando, não sei se por conta de uma consequência dessa vida editada pelas redes sociais, né, onde todo mundo está muito feliz, onde tudo dá certo, as pessoas estão buscando o não sofrer em hipótese nenhuma. Isso é impossível, porque o sofrimento, ele faz parte da nossa existência. A gente vai ter momentos que vão ser muito desafiadores e a gente vai sofrer por isso. Então, existe essa tentativa de não sentir nada. E essa tentativa pode levar a gente a um aumento de diagnósticos que possam não existir. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso. Vou dar um exemplo para você. No domingo saiu o resultado do SISU, do Enem, e o site do Ministério ele acabou caindo, acho que de tantos acessos. O paciente me mandou uma mensagem desesperado, que estava muito ansioso e que ele não ia aguentar. Eu liguei e falei, mas o que está acontecendo? Eu estou esperando o resultado do SISU. Eu falei, mas todos os seus colegas estão ansiosos. O que está acontecendo de diferente do que você espera? Né? Você não pode fazer outra coisa. Então as pessoas elas não suportam ali situações que elas vão sentir mais ansiedade, que vão sentir mais medo, que vão sentir mais insegurança. Seria estranho ele não tá ansioso, né? Exatamente, seria estranho se não tivesse ansioso, que aí demonstraria que ele não se importa com o resultado ali tem valor daquilo, do vestibular. Então existe essa parte dessa tentativa do não sentir. E aí pode deixar as pessoas embotadas afetivamente nesse sentido, ou vivendo uma vida de prazeres, que é igualmente perigoso. E existe essa dificuldade das pessoas perceberem o que é um sofrimento faz parte da vida, o que é um sofrimento de, peraí, eu preciso buscar ajuda. Nesse sofrimento que é necessário buscar ajuda psicológica e psiquiátrica, é aquele sofrimento onde a pessoa ela tem o grau do sofrimento dela é desproporcional ao que está acontecendo. Ou é duradouro demais. Então, penso numa pessoa que divorcia em janeiro e em agosto está chorando todos os dias por conta da separação. Esse sofrimento está desproporcional, porque já faz muito tempo o estresse para estar vivendo aquilo como se fosse o agora. Então, é a questão temporal. Então, quanto tempo que a pessoa tem aquele sofrimento a partir do estresse ali que ela teve. É a questão da disfunção. Então, aquela pessoa que não consegue socializar mais, porque está muito triste com um término de namoro, ou que não passou no vestibular, ou que não consegue mais ir na faculdade por conta do sofrimento, ou não consegue apresentar um trabalho de tanta ansiedade que sente e evita sentir essa ansiedade de se expor ali, com medo de ser julgado. Então, isso separa, né? Então, uma pessoa tímida, por exemplo, viria aqui conversar com você, mesmo sofrendo um pouquinho ali, com medo de alguma maneira desagradar, mas o fóbico social, sem tratamento, não conseguiria sentar aqui nessa cadeira. Porque ele evitaria qualquer custo de sentir o sofrimento, e essa ansiedade faria ele evitar esse estímulo. Então a gente precisa separar, e muitas vezes a pessoa que está em casa não vai conseguir fazer essa distinção sozinho. Essa distinção do que é uma ansiedade normal, o que é patológico, o que é uma tristeza, o que é uma depressão, o que é uma timidez, traços da personalidade da pessoa, e o que é uma fobia social. Muitas vezes vai precisar do olhar clínico ali
do profissional, que seria o psicólogo e o psiquiatra. Mas você acha que mesmo assim, a pessoa muitas vezes tem dificuldade de fazer essa diferenciação, mas é um alerta vermelho quando o grupo dela percebe essa diferença também? Sim, com certeza. Esse eu acho que é o maior sinal de alerta que a pessoa pode ter. E dentro da sua experiência e da sua rotina clínica, como psiquiatra, né? Qual que é a importância do psicólogo no teu trabalho, assim? Olha, Wesley, eu tenho experiência, eu tenho título tanto de psiquiatra como de psicoterapeuta pela Associação Brasileira de Psiquiatria, então eu faço os dois, né? Eu tenho pacientes só de psiquiatria, eu tenho pacientes que eu atendo só psicoterapia. E é importante ressaltar que quem eu atendo psicoterapia eu não medico, aí eu encaminho para um psiquiatra. Então eu acabo... não tem... Mas é uma questão... É uma questão minha. Na verdade, não tem nenhuma... nada que a ABP, né, que é a nossa associação, fale para você não medicar um paciente que está em terapia. Mas eu acho que suja muito... Porque eu tô em contato com o paciente toda semana. Aí toda semana o paciente vai falar, Ju, eu tô com tremor, diminui o remédio, aumenta o remédio. Entendi. Então eu prefiro que tenha esses... E outra coisa, eu tenho um cara ali do meu lado, aumenta o time, né? Pra ver coisas que talvez eu não esteja vendo, né? Então, quando eu sou psicoterapeuta, eu não sou a psiquiatra do paciente. Então, como eu tenho as duas atuações, eu consigo perceber, eu tenho esse olhar em relação à importância do psicólogo, que o psicólogo, ele vai ser necessário em quase todos os casos que já estão na psiquiatria. Tem pouquíssimas exceções que o psiquiatra vai trabalhar sozinho. Exceções. Um esquizofrênico que está delirante, não tem como o psicólogo atuar com um paciente que está fora da realidade, então esse paciente precisa melhorar. E muitas vezes, mesmo melhorando, a gente vai preferir um terapeuta ocupacional ali para ajudar a rotina do paciente, que já tem uma perda muito grande. E um paciente demenciado que já perdeu essa parte cognitiva. Tirando essas situações, Wesley, todas as vezes o psiquiatra vai precisar do psicólogo junto. Então, eu nem acredito muito no meu trabalho sem o psicólogo junto, porque o meu contato é muito pontual, uma vez no mês, 2 vezes no mês no máximo, o psicólogo está toda semana. E tem coisas que eu preciso do psicólogo me ajudar para eu conseguir ter evolução com o paciente. Então, o paciente começa a melhorar da depressão, mas ele não tem ativação comportamental, o cara não faz atividade física, ele nem sabe do que ele gosta. Tem paciente que eu falo, poxa, o que você gosta de fazer, Wesley? Que esporte que você gosta de fazer? O que você gosta de fazer no seu tempo livre? Não sei. Não teve nem levantamento de valores. Ele não Quais são seus valores? Não dá tempo também na psiquiatria de aprofundar nisso. Ó, clarificação de valores, geralmente eu demoro 2 sessões para fazer. Então, eu demorei 2 meses para fazer com o paciente. Exatamente. E perderia o foco ali da medicação, da parte clínica, né? Da parte médica. Então, eu não acredito no trabalho do psiquiatra sozinho, assim. Eu acho que o psiquiatra, ele vai ser um profissional que ele necessariamente vai trabalhar de forma interdisciplinar. Num transtorno alimentar junto com o Nutri, num transtorno de humor, necessariamente o psicólogo vai estar junto, ou dependendo do transtorno. Então, um paciente com depressão e fibromialgia, ele vai estar junto com o fisioterapeuta que está tratando a dor, junto com o reumatologista que está tratando a fibromialgia. Então, o psiquiatra, ele é um médico que geralmente, quer dizer, idealmente, não deveria trabalhar sozinho. Ele sempre deveria estar acompanhado de outros profissionais. Então, o neuropsicólogo para fazer avaliação, terapeuta ocupacional, que é uma profissão mega desvalorizada no Brasil e muito importante para os pacientes esquizofrênicos, para os pacientes autistas. Então, o psiquiatra não deve trabalhar sozinho.